Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que quer informação além da superfície. De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e seja bem-vindo ao Musicalcast. E hoje a gente tem um episódio super especial sobre a Chorus Line, o porquê. A Chorus Line vai fazer 50 anos agora, né? A gente tá comemorando 50 anos de a Chorus Line. E eu tenho duas pessoas especiais aqui. Vocês não estão vendo, mas aquela tá com o chapeuzinho já da Chorus Line aqui. A gente tá com... A gente tá com André Luiza Di e Keila Bueno. Sejam bem-vindos, vocês dois. Obrigado. Obrigada. Estamos muito felizes. Bem, a Keila nunca participou do Musicalcast, mas o Odinho acho que já é o quê? Segunda, terceira vez? Acho que é a terceira vez já, acho que é a terceira vez já. Acho. Você já participou, já é de casa já. Mas, o Odinho tem sempre uma participação ótima, então por isso que quando eu sei... É que ele trabalha muito. Ele trabalha bem mais que eu. Eu sou dos primórdios do Musicalcast. Sim. Achei que você ia falar dos primórdios do teatro musical, porque eu falei, opa, aí não. Musical, eu falo, não. Aí não. Aí é com a Keila. Gente, aí é com a Keila. Até falando nisso de primórdios, se apresenta um pouco. Vamos começar pela Keila. Keila, fala um pouquinho. Quem que é você, quem não te conhece de repente, nunca ouviu seu nome? Quem é Keila Bueno? Bom, eu comecei como bailarina. Então, aos 19 anos eu vim para São Paulo e eu já imediatamente estava trabalhando numa locadora de automóveis. Eu fiz teste para Hair. E aí eu passei. Então eu tinha 18 anos, 19, e meu primeiro musical foi Hair, com direção de Antônia Bujanra. Era assim, tipo, hoje a gente olha pra trás, chiquérrimos. Isso é surreal, né? Que um Antônia Bujanra dirige um musical que eu fiz. Sim. Isso foi em que ano mesmo? Cara, eu acho que foi 86. 86, talvez vocês... Não, o Odin não tinha nascido. Eu não. Eu nasci em 83. Você já tinha nascido. Já, pelo menos. Então, aí foi musical, e aí eu fiz uma peça que eu lembro que Daniel Dantas, fiz uma peça com Daniel Dantas e Eva Toda, era uma peça comédia. E aí ele falava, por que você gosta de musical? Não tem esse negócio aqui no Brasil. Porque eu ficava decorando as músicas daquele LP da Barbra Streisand. Ela tinha um LP com todas as músicas de musicais. Tinha Memories, tinha várias. E aí eu ficava cantando, ele falava, que desperdício, não tem musical no Brasil. Sorry, né? E aí, cara, foi isso que, na verdade, me salvou, fazer musical. Fazer musical. Eu amava desde criança. E aí eu fiz várias montagens. Sim, e uma das assim, que eu gosto de falar, deixar claro, que você participou do elenco original de Rent, né? Rent. Não, amigo, essa também foi assim, tipo... Depois eu fui entender que eles me acharam muito louca, porque era assim, uma audição que saía no jornal, então era muita gente despreparada, inclusive eu, que já fazia teatro, já tinha feito Hair, né? Já tinha feito alguns musicais brasileiros. Eu fiz A Estrela d'Alva, um musical brasileiro que tinha sido com a Marília Pêra. Enfim. Mas aí na audição do Rent, eu cantei, gente, Garota, eu vou pra Califórnia. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho do despreparo. Garota, eu vou pra Califórnia. Olha isso. Aí eles olharam e aí eu peguei Sub de Maureen. Entendeu? O nível da... Porque Sub de Maureen, uma gata sobe no palco pra fazer musical cantando. Enfim, aí eu fiz Rent. Daí muito bem, começou. Muito bem. E quais alguns trabalhos recentes que você fez? Só pra galera se situar. Eu vou daqui da frente pra trás um pouco. Eu faço, às vezes, Forever Young, que é um grupo, às vezes, velhinhos vão sempre trocando. Voltando, né? Sempre voltando, os velhinhos vão trocando. Eu fiz Tarsila do Amaral junto com o Odin. Sim. Aí eu fiz Anastácia. Também junto comigo. Também junto com ele. Musical do coração, né? Eu fiz Sweet Charity, agora eu já confundo, eu já não consigo mais. Mas eu fiz Sweet Charity, eu fiz Chicago, A Bela e a Fera. Eu fiz Família Addams 1 e 2. Eu tive o prazer de fazer a 1. E que mais? E aí, muitos. Mas sei lá. Fiz coreografia de alguns, poucos. Sim. Eu também faço Muito coreografia. É isso. Sim. Aí quem Muito quiser bem. pode ver a Keila também, não vale a pena ver de novo. Na Viagem! Deus, viu? Personagem Viagem. Naná! Por favor, Naná, gente, a Viagem, a novela da Globo, tipo assim.
a melhor novela já feita na face da Terra. Sim. E as pessoas ficam me mandando fotinhos. Eu peço, me manda, porque eu não vejo a novela. E as pessoas ficam me mandando fotinho e vídeo. Meu Deus, tipo, 20... Eu tinha 27 anos com cara de 18, né? Então é chocante. Até hoje, né? Até hoje. É muito cruel para os atores de TV isso. Porque é muito real que você tá ali se mexendo como se fosse hoje, só que é 30 anos atrás, né? Aí a pessoa, quando te encontra no metrô, fala, meu Deus, que velha! Né? Tadinhas das pessoas. E você, André Luiz Odin? Olá, gente, eu sou o André Luiz Odin. Vamos lá, eu sou de Salto, interior aqui de São Paulo, e comecei a dançar também, comecei na dança, comecei aos 9 anos de idade. Mas assim, minha história com a dança, eu acho que também começa quando eu tinha 3 anos, porque meus pais trabalhavam também o dia todo, então minha irmã cuidava bastante de mim, minha irmã, minha avó, e minha irmã me levava para as aulas de sapateado dela, e disse que eu com 3 anos de idade ficava na porta da sala, imitando os passos, e disse que eu fazia tudo certinho, e aí até a professora quis me colocar no sapateado, mas eu só fui entrar quando eu tinha 9, e desde então nunca mais parei. Para dizer que essa é a história do Mark, do Chorus Line. Verdade. Mike, né? Mike, não do Mike. Do Mike. E aí, depois eu fiz parte de 2 companhias de dança, que é a Faces Ocultas Companhia de Dança, e o Balé Estágio aqui em São Paulo. Foi a primeira companhia de dança do país. Depois eu entrei nos musicais, e aí comecei a fazer o musical Mamonas, Vivi uma Vida Musical, Billy Elliot, Zorro Nasce uma Lenda, Summer, Chicago, Pequena Sereia, Anastácia, Funny Girl, Tarsila, Hairspray, fiz um monte. Você fez um monte? E que venham mais, O Odin é um pouquinho assim também, né? Que é inimigo do desemprego. Tá sempre empregado em alguma coisa. E que continue assim, por favor. Que continue. Amém. Não é fácil emendar, né? Isso é uma coisa que a gente tem que até falar bastante, porque muita gente sofre, fica em estado de sofrimento. Sim. Porque não, é muito difícil emendar um no outro. E isso até é um dos dramas que tem no Chorus Line, né? Que é a questão do artista se colocar no palco, se é chamado ou não, né? Então vamos passar pra Chorus Line agora, né? Então vamos falar um pouquinho. Bem, né? Pra quem nunca ouviu falar, o que é Chorus Line? É um musical, assim, um dos maiores musicais da Broadway, que ficou 15 anos em cartaz, só 15 anos, aí na época era tipo assim, foi o recorde, né? Porque nenhum musical tinha ficado tanto tempo em cartaz. Ele ficou de 1975 até 1990, né? E ganhou vários Tonys, né? Ganhou o prêmio Pulitzer também, né? E ele começou a ser criado, né, a partir de relatos dos próprios artistas, né? Tipo, isso começou em 1974, né, que eles começaram a gravar, o diretor, né, o Michael Bennett, ele começou a gravar a galera falando e contando, né, né, tudo que já passaram, os problemas que sofrem por ser artista e gostar de estar no palco. E disso saiu a Chorus Line, que é uma obra, tipo assim, maravilhosa, que quem não conhece precisa conhecer, né? Pelo amor de Deus. Sim, quem é fã de musical precisa conhecer. Então, mas aí eu quero saber, né, de vocês, né? Agora que eu fiz só abrir só para falar um pouquinho do que é o Chorus Line. Qual que é a importância para vocês, assim? Vocês acham assim que realmente assim é um musical assim que a gente precisa dar essa importância que tem, ou se já é um musical já que de repente pode estar até meio datado? Como que vocês veem a Chorus Line? Eu acho o Chorus Line um musical muito importante, até hoje, inclusive, não acho um musical datado, porque ele conta histórias reais de artistas, de bailarinos que já estão há muito tempo no mercado, que passaram por vários traumas, vários desafios, conta a história de gente, e isso faz com que chegue para o público muito fácil, porque a gente se identifica com muitas histórias que estão sendo contadas nessa peça, e que são histórias reais, né, como você disse, foram feitas entrevistas, e a partir desses áudios, dessas entrevistas, foram colocadas e criadas essa peça em cima de relatos reais. E a importância que tem na época, lá em 1975, é porque existe um a mais, né? Que é essa questão desse espetáculo que ninguém já tinha visto, que era um espetáculo documental, né? É um teatro documental
Que na época não existia, porque na época a gente tinha as peças lá, Lodolly, a gente tinha esses Old Broadways, que eram tudo muito glamour, né? Não sei falar isso. Glamouroso, é glamouroso. Isso, glamouroso. E aí veio essa quebra desse espetáculo documental com um cenário que não existe, com pessoas com colã, né? Mostrando o corpo. Então era fresco, era novo, era diferente. Então o público ia pra ver as meninas de maiô, iam pra ouvir essas histórias, iam pra ver um espetáculo cru. É quase um workshop, né? Quase um ensaio. Então era novidade pra eles na época. Então isso foi revolucionário lá atrás. E hoje em dia isso já não é mais tão fresco. Só que eu acho que como a gente fala de gente, pra gente, isso não tem data, isso não tem tempo, né? Então, a qualquer momento que for criado isso vai chegar pro público, isso vai fazer diferença pra quem for assistir. Então, acho que essa é a importância do Chorus Line, ainda mais botar luz em cima de pessoas do ensemble, e bailarinos que estão sempre no fundo, né? Então, contar a história de vida dessas pessoas que às vezes não são protagonistas. Às vezes nem são protagonistas das próprias vidas. Então, eu acho que tem esse lugar especial, assim, pra quem já tá trabalhando há muito tempo nesse mercado, sabe? Ó, a gente também, eu ia falar isso no começo, nós falamos aqui de como estudantes, né? Nós pesquisamos e estudamos essa obra, né? Eu estudo ela há muito tempo e agora vem o YouTube e ele ajuda muito. Nossa, ele nos propõe informações que antes eu não tinha. Quando eu fiz uma montagem de Chorus Line em 2008, na Operária. E hoje já, nossa, eu revi muitas coisas. Com relação a isso que o Odin falou do cenário, eu realmente gostaria que o público brasileiro absorvesse a peça com todo amor e carinho. É uma peça que não tem cenário, não tem figurino, não tem peruca, não tem. Talvez eles coloquem algumas coisas, que eu não vou falar aqui porque eu não sei, mas talvez eles coloquem algumas coisas, né? Talvez, não sei, mas não vai ter essa grandiosidade, sabe? Porque o povo brasileiro tá um pouquinho acostumado, né, Odin, com essas coisas cheias de coisas, né? Então eu realmente espero que as pessoas absorvam essa história tão linda que é dos artistas. E você vê, não para de ter história de artista, porque essa desde que a gente nasceu, desde que o artista nasceu, a história é essa. É difícil se manter na vida como artista. E é sobre isso que se fala. Então, eu acho sempre atual. Talvez a montagem, né? Por isso que ele está falando de figurino, né? Talvez fique, ai, nossa, não agrade, eu não sei. Mas eu espero Mas é a proposta, né? É a proposta do musical, né? Não tem que ter nada, né? Porque eu acho que, assim, o mais importante da Chorus Line, eu acho que é o material humano ali, né? Tipo, as histórias, é o talento dos artistas que estão ali. Então, assim, você não precisa de figurino, você não precisa de cenário, você não precisa de nada. É só eles ali, de pé, em linha, né? E é isso, 14, gente. Tipo assim, é a beleza. 14, né? 14 protagonistas. Isso que é a beleza do musical e como eles conseguem construir uma obra tão interessante, tão incrível, sem nada. Só eles, só o material humano mesmo, né? Então... é incrível. As músicas são se a gente pegasse a icônicas, história dessa peça e trouxesse histórias sei lá, botasse a minha história nessa peça, botasse a história da Keila nessa peça, e a gente costurasse isso de uma forma mais atual, ou trazer novas histórias, acho que daria o mesmo sucesso, porque eu acho que é isso, esse material humano que você falou, né, que traz esse frescor da peça. Então acho que é isso, é sempre atual. É que é muito verdade, porque eu lembro quando eu era novinho e a minha irmã assistiu o filme do Chorus Line, porque ela tinha uma locadora pirata lá em Salto, e ela achou uma fita de uma gravação de outra fita, sabe? Pra conseguir assistir esse filme. E hoje em dia a gente tem isso tão fácil na internet, a gente tem montagens mil na internet, então ainda, graças a Deus que temos internet aí pra poder
a gente ter acesso muito mais fácil. Né? Sim. E o que eu ia falar, né, voltando até a relação da história, né, e tudo mais, eu comecei a analisar, né, agora assistindo bastante antes da gente gravar, eu estudei bastante também, vi várias produções também que tem no YouTube, e eu comecei a perceber como é um musical também meio complexo, né, vocês podem até falar sobre isso, porque assim, todo mundo ali meio que tem que ser protagonista, e ao mesmo tempo eles não são, né, porque todos são iguais, né, e todo mundo tem que ser um protagonista. pessoas. E 14. Você percebeu que as pessoas não saem de cena? Caralho, elas ficam. Elas ficam, sei lá, 1h30 em cena. Sim. Na fila. Não tem ida ao banheiro, não tem. E aí tem um momento que a Sheila fala: os adultos podem fumar? Agora, né? Sim. Aí ele fala: ok, don't break. E aí vem a cena do Paul e a cena da Cassie. Mas sim. É só ali. E também. Eu quero muito dizer que as pessoas da audição, da cena inicial, elas não fazem o espetáculo. Elas ficam lá. Exatamente. Porque tem bastante gente, né, na cena de audição, né? É bastante gente. Tem, acho que o espelho acaba multiplicando, mas tem bastante gente. E essas pessoas são substitutos, né? E a música também é muito complexa. As linhas vocais são complexas. Então, assim, não é só dançar e atuar, ou só dançar. O canto também é muito importante nesse espetáculo. E as linhas são tudo muito bem pensadas para poder fazer sentido com a história que está sendo contada. Então, foi feita com muito esmero. Assim, os compositores tiveram uma ideia genial assim, quando eles criaram isso. Quem que é o compositor mesmo? Você sabe, Rafa? Nossa, eu me esqueci de falar. É o Marvin Hamlish. Marvin Hamlish e Edward Kleban, que é o letrista, então, né? Sabe que tem momentos, até outro dia eu mandei para um amigo, tem momentos que parece muito Sondheim, assim, parece muito Into the Woods, sabe? Sei lá, parece... Muito. Porque, cara, é complexo. Aquela cena que eu até comento com o Jim, no Acho de um workshop, e eu fiz questão de montar um pedacinho de Hello 12, Hello 13, Nossa, Hello Love. É muito complexo. Exatamente, porque essa cena enorme, ela é 1/3, sei lá, do espetáculo, 1/4, só para as pessoas falarem da adolescência delas. E todo mundo fala, em algum momento, essa música se desdobra, e aí de repente ela tá cantando outra música, que você fala, que música é essa? Aí ele volta com o tema. Tchan, tchan, tchan. Sim. Cara, eles são... É incrível. A música... A música é incrível, Não, e daí eu tava até, né, eu falei que tava analisando, que daí eu percebi assim, que além de você ter que saber cantar muito bem pra fazer a chorus line, você tem que ter um time de atuação muito bom, porque assim, você tem que entregar muito como ator ali, né, dependendo dos personagens, de todos os personagens, na real, né, porque, não sei se vocês já assistiram o documentário Every Little Step, que é sobre o revival da chorus line. Ali mostra de como realmente tem muitas nuances cada personagem, né? Tipo, é muito sutil, mas faz parte do personagem e você precisa transmitir aquilo ali. Então, assim, é fenomenal esse espetáculo. É incrível. Eu sou apaixonado. Eu sou suspeito também. Nossa, imagina. Foi o primeiro workshop que eu fiz na vida, com 15 anos, foi Chorus Line. Com Alonso. Alonso, eu morava em Campinas, e Alonso deu um workshop na Lina Penteado de Chorus Line, né? Então, ali já ferrou. E é bom falar que Alonso Barros fez parte do elenco original brasileiro, né? Que estreou em 1983 ali no Teatro Sérgio Cardoso. E também foi o primeiro trabalho importante da Cláudia Raia, né? Tipo, que ainda era Maria Cláudia Raia, ainda, né? Acreditado. Né? 16 anos fazendo a Sheila ainda. Fazia a personagem mais velha da peça, com 16 anos. Que maturidade ela tinha, meu Deus, é isso. Sim, é bem isso. Tem um monte de gente que fez, que ainda tá por aí. Tem, que eu encontrei o Pompeu. A Totia fez? Totia fez também. Não sabia. Mas eu acho que a Totia, ela entrou depois, eu acho que no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Mas ela não é... temporada. Que começou em São Paulo e quando foi pro Rio ela entrou, mas também fez. Totia. Não sabia. Ó, Totia, a Teca Pereira, que tá fazendo uma Teca. Vale tudo. Rogério da Col, que ainda tá por aí, que ele não tá fazendo mais teatro, mas trabalha com dança. Tem pessoas que ainda estão por aí. Suzane Marucci. O Raul Gazola também fez. Raul Gazola, exatamente. Raul Gazola fez.
E Então, assim, cara, precisa atuar e cantar. As músicas são difíceis. Amigo, o que é o É de Balé? Não, é de Everything balé. was beautiful, Inclusive, é de balé. Curiosidade, o É de Balé é a música preferida dos compositores, porque eles choravam todas as vezes que eles ouviam, tá? olha. Mesmo, eu Mas é lindo. choro todas as vezes que eu ouço. É muito Eles choram sempre, então é a música preferida dele. Olha. E o Edward Cleveland, que é o letrista, ele odiava o What I Did for Love. Odiava. Sério? Ah. Nossa, essa música. Ele, no testamento dele, falava que ele não queria que essa música fosse tocada no enterro, no funeral dele, porque ele odiava. Ele disse que essa Nossa, música foi feita pra fazer sucesso, então não era uma música que ele fez pra contar uma história que ele gostava no espetáculo, foi feita pra fazer sucesso. Então ele tinha um ranço dessa música. Que doideira, né? Essa música é incrível. É incrível. A gente pode falar também do filme peça. Isso tudo que eu li, né? Sim, Que Michael sim. Bennett não gostou da levada do que o diretor, do caminho que o diretor levou o filme. Nem os Mas atores. o filme é ruim, né? O filme é bem ruim. O filme é ruim. Não. Não, o filme assim não é ruim. Não, eu gosto do filme, eu também gosto. Mas é que se comparar com o que é a obra, e ainda tiraram músicas que eram importantes, que é uma pena, o filme é ruim, se for ver nesse aspecto, né? Mas eu gosto muito do filme, eu me divirto com o filme. A peça é muito boa, né? E aí quem é apaixonado pela peça fica dodói com o filme. Porque diz que foi o que eu li. Que o diretor, tanto que o nome do filme, Em Direção à Fama, acho que é o Chorus Line, é Para a Fama, alguma coisa assim, não é? O nome? É uma Acho coisa que de fama. Eu não Busca da lembro. Fama. Em Busca da Fama. Sim, E aí ele falava, cara, mas o Chorus Line não é isso. E é verdade, porque as pessoas saem com uma impressão de que aquelas pessoas da fila estão audicionando para ser protagonista em alguma coisa. Só que não. Elas não querem ser protagonistas, elas querem entrar no show que o Zac tá fazendo, que é um show só de coro. Eu não sei se ele já tem as protagonistas na cabeça dele para esse show que ele vai montar. Mas as pessoas só querem entrar no show, elas querem continuar dançando, elas querem trabalhar, elas querem dançar, trabalhar com dança. Não querem ser protagonistas. A diferença é exatamente isso, porque no musical foi feito com bailarinos já veteranos que estavam em busca de uma última oportunidade, de uma oportunidade que eles já estavam há muito tempo trabalhando aí no mercado e eles não tinham essa visibilidade que eles gostariam de ter, né? Esse novo trabalho, porque já estavam sei lá, velhos ou, enfim, não estavam conseguindo trabalhar. E no filme traz essa ideia de que são jovens querendo ter o seu primeiro trabalho. E que não é isso, porque já existe uma trajetória, já existe uma maturidade desses artistas, né? Acho que essa é a diferença maior do filme. Aí fora que no filme também trouxeram mais essa relação amorosa do Zac com a Cassie. Uma das coisas que eu ia falar, né, porque assim, tipo, como eles não estavam realmente buscando a fama, tanto que a história da Cassie é porque, assim, ela já era protagonista, ela já tinha um nome, só que ela tava tentando entrar num show de coro porque ela não tinha trabalho, ela queria trabalhar. Então, tipo assim, ela não tá buscando fama, ela só tá buscando trabalho, né? Uma dignidade. Exato. E muita gente vê a gente, né, Odin, e fala, esses que é o que, como viam a Cassie, tanto que o Zac fala assim, não, você é demais, você é tipo você é demais pra esse showzinho aqui né? Sim. E aí ela fala, não, cara, eu quero trabalhar, porque ela foi tentar. E a gente também, muita gente fala assim, nossa, mas vocês não param, vocês são protagonistas. Não, cara, na Anastácia eu fiz coro com 50 e poucos anos, cara. A gente tá sempre trabalhando, graças a Deus. Mas se eu fosse numa de só faço protagonista, porque eu tenho uma idade e eu sou maravilhosa, eu tinha passado fome a minha carreira toda. Amiga, eu fiz coro em tudo. Vou trazer outra curiosidade sobre a Cassie. Nas previews do musical, a peça terminava com a Cassie não conseguindo o papel. A personagem só passa a conseguir o papel depois que a esposa, acho que do letrista, do musicista, não lembro, do compositor, acho, assistiu e falou assim, não, como vocês fazem isso? Tipo, a plateia tem que sair daqui esperançosa, elas não podem sair daqui tristes.
Aí o Michael Bennett Sim. falou assim, tá bom, vamos mudar esse final. E aí, a partir disso, ela começou a ser chamada pro final da peça pra participar do espetáculo. Inclusive, né, tava muito chato mesmo, porque ele teria cortado ela por causa das coisinhas deles, dos ranços da relação Sim, deles. Exato, uma porque coisa boa bem ela era. machista da parte dele. Exatamente, enfim. hoje cairia super mal, ainda bem que mudou. Não, e assim, e realmente eu acho que assim, a Cassie pra mim é a minha personagem favorita, até mesmo por causa das mulheres que fizeram na Broadway, né, que foi a dona McKechnie, né, que fez a original, dona McKechnie, que ela é incrível, ela é maravilhosa, e ela teve um relacionamento com o Michael Bennett também, né, ela chegou a ter um relacionamento com ele, Não. e daí no revival da Sim, chegaram a ter. Mas foi uma coisa bem breve, assim. Chegaram. Sim. Então, mas não, tipo, eu acho que foi assim meio que. Não sei se é a arte imitando, sabe? A vida, não sei, mas. É aquela coisa, né? Mas, e também no Revival da Broadway tem a Charlotte D'Amboise, que fez a mesma personagem que eu sou apaixonado por ela, ela é maravilhosa. Então, assim, a Cassie tem meu coração, até mesmo porque, assim, ela traz aquela carga de quero trabalhar, quero, né, ainda continuar no palco, e ela ainda sofre o lance do próprio diretor não querer incluir ela só por causa que ele tá com um rancinho dela ali, por causa de um relacionamento, né? Então, ela sofre bastante na mão dele, né? Então. Você já viu, deixa eu ver o nome dela. Então, nessa montagem última que eles fizeram, de 2000, eu acho que 2007, não foi? Teve um revival 2006, que aí teve... 2006? Sim, 2006. Aí teve o revival e aí fizeram o documentário, até comentaram comigo, alguém, talvez tenha sido o Alonso que comentou comigo, que soube que foi uma forçada de barra, que não foi muito legal com eles. Eles estavam realmente numa audição real, né? E aí fizeram um show, um programa de TV, né? Um documentário. E aí, essa moça que chama Jessica Lee Goulding, tá, ela que era Val? fazia Tits and Ass, a Val. É a Val, É a Val. Só que aí depois, meu amor, ela assumiu o papel de Cassie. Sim. Olha que eu já vi Cassie, eu vi tudo que você pode imaginar de Cassie, o que eu pude ver na internet. Ela é praticamente a melhor. A melhor. Sério? Por favor, vejam ela. Tem um vídeo dela que eu vou mandar para você. Tem um vídeo dela dando 4 piruetas. 4 piruetas! Num tempo de uma. Juro por Deus. E ela canta pra caramba. Assistam ela. E quem fez a primeira montagem de Chorus Line também foi a Kelly Bishop, que é a avó lá do Gilmore Girls. Não sei se vocês assistiram Gilmore Girls. Não. A avó, ela fez, se eu não me engano, ela era a Sheila, se eu não me engano. Ela fez a primeira montagem, ela participou das entrevistas, inclusive. Uau, não sabia! Que legal! Que a gente tá falando dessa que fez a Val, né, no Revival agora, é engraçado porque assim, até mostra no documentário que ela ia ser a sub da Val só, né? E daí no final das contas ela pegou, eu não lembro agora o porquê, mas ela acabou pegando o personagem e depois eu acho que ela, né, tava substituindo também como Cassie, né? Ela fazia a substituta da Cassie. Eu acho que foi o que me falava, eu acho que foi o primeiro musical dela, se eu não me engano. Foi o primeiro musical dela, sim, foi. Não. Exatamente. Então, só tem uma história agora, linda. o que está acontecendo agora com 50 anos? Vocês estão mais a par? Agora parece que vai ter. Tanto que ela vai participar desse evento de 50 anos, que parece que vão fazer uma apresentação especial lá no Schubert Theater, né? Onde que o Chorus Line ficou 15 anos. E vai ter, tipo, uma grande comemoração. Vão trazer gente, né, de vários elencos. Então, assim, vai ter uma coisa meio grande, sabe? Então, tô aguardando Ai, o que vai ser realmente. Vocês viram um vídeo? Ai, meu Deus, que coisa. Vocês viram um vídeo do Hamilton? Sim. Ai, gente, que vídeo lindo aquilo. Eles cantam What I Did for Love? Sim. E aí as pessoas, os participantes de Chorus Line vão descendo e vão subindo no palco. Ah, meu Deus. Sim. Porque esse vídeo é de 10 anos atrás, quando o Chorus Line fez 40 anos, né? Porque o Chorus Line é até bom falar. Então, até bom falar que a Chorus Line, na verdade, começou off-Broadway, né? Lá no Public Theater, que é onde que o Hamilton também estreou off-Broadway, né? Então, eles estrearam no mesmo teatro. É verdade! No mesmo teatro. Então eles estavam. E daí, como eles estavam em cartaz lá e o Chorus Line estava fazendo 40 anos, eles fizeram essa apresentação de What I Did for Love
pra celebrar. E eles até colocaram uma placa lá, que é o teatro onde começou a Chorus Line, tem. E também, né, instituíram também o Chorus Line Day, né? O dia da Chorus Line em Nova York. Então, assim, foi toda uma celebração. Foi toda uma celebração. E agora já se passou 10 anos e a gente vai celebrar 50 anos do espetáculo, né? Nossa, já. Tchan, tchan, Enfim. Deixa eu perguntar a vocês, como artista, vamos pensar em coreografia. Vamos primeiro assim falar de coreografia. Obviamente, coreografia eu acho que não é nada fácil desse espetáculo. Eu acho que deve ser bem, bem puxado, não é fácil. Mas tem alguma coreografia específica que vocês acham que realmente é difícil de executar? Ou que vocês acham que realmente é especial? I hope I get it. Cara, que é a abertura, simplesmente a abertura, né? A abertura é difícil porque tecnicamente ele é difícil, né? É muito rápido as coisas, existem muitas marcações, muitos detalhes e microsegundos assim que você tem que fazer. Microsegundos, tipo, developer e, sabe assim, developer e pata. Tem tudo no i. E sabe que eu tô ensinando para uma escola, né? Eles vão fazer uma homenagem a musicais a Anacan. E aí elas me pedindo para ensinar a Hope I Get It. E hoje passei a manhã inteira trabalhando na Hope I Get It. Nossa. Meu Deus, é muito rápido, é muito difícil. Tem coisas técnicas muito difíceis. E eu diria que o solo da Cassie não é tão difícil, mas como ela canta, porque o que acontece com o solo da Cassie? Ela canta, dança, aí ela canta de novo e dança. Então, só essa volta para ela cantar, o fôlego dela tá não sei onde. É muito complexo. E eu ia falar... Desculpa. Fala. Pode falar. Não, eu queria falar do One também, porque o One pode se parecer fácil, porque são movimentações tranquilas, só que existe o desafio de ser um coro, de ser todo mundo milimetricamente igual. E encaixado. Então tem encaixes. Encaixes, né? Tem linhas e encaixes, porque um encaixa no outro. Eu acho ainda o One mais difícil que a Hope I Get It, porque a Hope I Get It é uma audição, então você tem que mostrar a personalidade de cada um. Então cada um tá meio sujo na coreografia e não tem problema. Sim. Agora no One tem que estar todo mundo idêntico, não pode ninguém sobressair mais que ninguém. Então acho que vai perceber que tá errado, né? Se alguém errar um pouquinho, vai perceber que tá errado. Exato. Então eu acho que essa é a maior dificuldade do espetáculo. E é o que, inclusive, encerra com essa música, né? Encerra com essa coreografia. Porque o espetáculo todo está sendo falado sobre personalidade, sobre cada um, individual. Chega no final, é todo mundo junto, todo mundo igual, todo mundo milimetricamente perfeito. Então acho que essa é a grande dificuldade do One, assim. E eu acho ainda mais difícil. Você tem razão, você tem razão. Porque você tinha falado do solo da Cassie, né? Que é o The Music in the Mirror, né? Eu sou apaixonado por essa música, pra mim é a cena favorita. Amo aquela coreografia, porque aquela coreografia é a coisa mais linda do mundo pra mim. E eu sempre achei que aquela coreografia, eu acho que era uma das coisas mais difíceis do musical. Mas que bom que vocês estão falando que tem coisa mais difícil ainda, porque... Tem coisa mais difícil, mas a dificuldade dela... Primeiro que foi uma coisa que eu notei bastante agora, trabalhando de novo com o Chorus Line, como eles pontuam a música. E daí você entende um pouco mais Alonso Barros, que bebe dessa fonte que é a música, a pontuação da bateria. Tanto que se vocês assistirem essa moça que eu tô falando dançando, ela pontua tudo, sabe? Tudo tem pontuação, é na música. Eu sinto que eles fazem junto com o bailarino. O bailarino faz com eles, mas o músico também faz com o bailarino. Sabe, é quase desenho animado, desenho animado que a música vai junto com o desenho. É mágico, é mágico. Quando você começa a reparar nisso, aí você vê o espetáculo inteiro sendo pontuado, a coreografia com a música. E o Michael Bennett, aí você começa a entender o estilo dele, ele segue, né, toda a peça inteira é feita por ele, do estilo dele, é tão legal isso. Porque eu estudei muito o Bob Fosse, e o Jim também. Sim. E eu passei muito tempo estudando Bob Fosse. Depois que eu fiz Chicago, eu mergulhei. Estudei muito. Sigo estudando, porque não acaba nunca. Aí, quando de repente eu pulei para de novo Chorus Line, aí eu falei, nossa, isso aqui parece um pouco Bob Fosse. Nossa, sabe? É esse momento que eu acho que o Bob Fosse veio de anos 50, 60, né? E veio anos 70. Sim. O Michael Bennett, eles fazem chuf.
mas desvia Sim. para outro lado. É tão legal. Eles têm uma assinatura deles ali que você consegue identificar uma diferença. Porque se você vê uma coreografia do Bob Fosse, você sabe que é do Bob Fosse. E do Michael Bennett, você consegue ver, ok, isso aí foi retirado meio que assim, uma referência da Chorus Line, sabe? Chorus Line. Chorus Line, né? Até mesmo vendo, vendo coreografia do Alonso Barros e agora em musicais recentes, eu percebo assim, que ele coloca um pouquinho de Chorus Line, sabe? Tipo, tá ali, sabe? Ele sempre coloca, a referência dele. Ele coloca Bob Fosse em quase tudo e coloca. Porque é ele, é o estilo dele, ele foi criado assim. Sim. E. Ai, o que eu ia falar? Esqueci. Esqueci. Vamos falar. Enquanto isso, só pra fazer esse comparativo aí do Fosse com o Bennett, eu acho que tem muita coisa do controle corporal, sabe? De você ter essa consciência muito forte de cada parte do seu corpo e você conseguir isolar eles especificamente em momentos e no tempo certo. Então eu acho que esse é o grande comparativo dos dois, esse controle e a consciência corporal dos bailarinos e do coreógrafo, né, no caso. E falando de personagens, eu até falei que a Cassie é minha personagem favorita. Vocês têm ou de repente um personagem que vocês se identificam ou gostam por algum motivo? Já começamos o episódio falando que eu sou o Mike, né? Não, alguém tem que enxergar que ele é o Mike. Eu me identifico muito. Porque foi isso, minha irmã que sapateava, e aí no caso eu continuei dançando, assim. Minha irmã teve problema no joelho, teve que parar, não dança mais, mas aí eu que peguei o gosto do negócio, continuei. Então eu me identifico muito com o Mike. Muito. Mas assim, eu amo todas as histórias desse espetáculo, gente, que são histórias maravilhosas. Tem umas engraçadíssimas que eu amo. Você também faria aquele Beckenstein. Eu sou Eu confundo os nomes das pessoas. Não, também. Não é mas é muito personagem, imagina. É muito personagem. E a gente acaba. E são nomes comuns, né? Então é difícil de ir guardando. Mas você falou de personagens engraçados, né? Tem a Chrissy, que é aquela que tem na música Sing, né? Que ela, tipo, desafina, ela não consegue acompanhar o coro, né? Que é engraçadíssimo também que exige de comédia. Ali a atriz tem que ser comediante, né? Tem que ser bem comediante. Cara, tem que ganhar o público. Claro que toda menina se apaixona pela Cassie. Isso é fato. Toda menina queria ser uma Cassie na vida, né? Mas eu acho que fiquei muito tempo olhando a Cassie. Eu gosto muito a Val, me chama a atenção. Eu gosto do lado comediante da Val, adoro. Sim. Mas a Morales, pra mim, também é difícil. Morales é maravilhosa. Morales, Sheila não me chama atenção. Nem eu gosto muito da Sheila. Gosto muito da Sheila. Então, tem gente que ama a Sheila. Pra mim, sim. Ok. É que eu gosto do jeito que ela traz aquela atitude dela, assim, querendo ser meio grossa, sabe, meio desbocada. E ela tá fazendo um personagem ali, né? Tanto que o diretor pede pra ela tirar aquilo ali, né? Que não é ela, né? Então eu gosto. Quantas pessoas a gente não conhece que na vida são um personagem? Sim. Isso, né? Ela tá representando isso. As pessoas fazem um personagem o tempo todo, né? Mas um personagem de porra louca, um personagem, sei lá. Sim. E deixa eu falar de um personagem que eu acho que é bem importante, que eu acho que foi muito simbólico pra Chorus Line, que é o Paul, né? Que é o gay, homossexual, né? Que ele sofreu ali, né, a questão de homofobia, que nem se falava de homofobia na época, né? E uma coisa que eu tava vendo, eu tava assistindo o vídeo lá do Chorus Line no Brasil, lá de 83, e eu tava vendo o monólogo do Paul. E quando ele fala que eu sou gay, ele até fala a palavra viado, né? Fala, que eu sou viado, não sei o quê, as pessoas da plateia riem. Tipo, eu falei, nossa, como é outro tempo, né? Tipo, na época, não, mas as pessoas acharem... Eles vão rir? Eles vão rir também. Não, eu acho que não, porque eu acho que... Eu não sei, eu acho que assim, até pra Broadway era uma coisa, você falar abertamente da tua sexualidade, né? Eu acho que era uma coisa muito que chocava algumas pessoas, eu acho que as pessoas não recebiam tão fácil. E hoje em dia, lógico, tem muita gente homofóbica ainda, de repente pode ter gente rindo também, mas eu acho que assim, é uma cena que a pessoa vai falar ali que, sou viado, não sei o que, a pessoa fala, ok, entendi, é isso, sabe? Tipo, então pra ver como as coisas mudam, né? Como foi muito significativo isso também, né, que o musical trouxe, né? A história do Paul, que foi inspirada, se eu não me engano, no Dante, Nicolas Dante, acho que era o nome do ator que deu entrevista. Acho que sim, Inclusive, deram uma adaptada no relato dele, porque na época já era chocante
falar sobre a sexualidade, né, a expor assim abertamente para todo mundo, mas diz que existia no monólogo, começava sobre ele ter sido molestado por um primo, sabe, pela família. E aí acharam melhor cortar isso, porque senão ia ser muito pesado naquela época falar abertamente. Então, já existiu uma certa censura, entre aspas, né, nessa história, uma amenizada na situação por ter sido naquela época. Talvez hoje em dia poderia se falar um pouco mais aberto sobre isso, né? Talvez atualizar um pouco mais as histórias do Chorus Line. Se alguém fosse lá na biblioteca onde estão os áudios, né, gravados ainda até hoje das entrevistas, e der uma atualizada no texto, talvez a gente descobriria muito mais coisas mais profundas aí que eles falaram nessa entrevista. Que não colocaram, né, pela época mesmo. Realmente faz bastante sentido mesmo. E também é um entretenimento, né? Exato. De qualquer forma. E na época as pessoas estavam acostumadas a ir pro teatro pra assistir coisas felizes. Tipo, as pessoas não iam lá pra pensar e ficar triste, também. né? Então. É um entretenimento, isso, né? E eles estavam arriscando bastante, apesar de que diz que na estreia já foi sucesso, né? Foi sucesso sempre, desde o começo. Sim. Estreou sem patrocínio, não foi? Também? Lá no Public. Sem... lá no Off-Broadway, até tava vendo isso, porque eles não tinham patrocínios, tipo, eles não tinham pessoas que estavam bancando. O próprio teatro foi lá, pediu um empréstimo no banco pra bancar o espetáculo, sabe? E depois já foi pra Broadway e virou que foi, né? Que foi um fenômeno, né? Então, é incrível. O Paul, você viu, então, aqui esse documentário que as pessoas conseguem ver no YouTube, procurem, porque tem pedaços, né? Tem pedaços do documentário. E a cena do Paul no teste, né? A audição Meu dele. Deus. Ele chora, todo mundo começa a chorar também. É emocionante. Então, também tem que ver como que o ator conduz, né, Rafael? Essa coisa, esse tema, né? Se você faz um pouquinho de graça, sim, as plateias também pode rir. Mas o Paul, esse rapaz, depois eu passei a seguir ele no Instagram. Ele é um fenômeno. Ele é um baita artista. Sim, ele é muito Ele faz com a mão no bolso, assim, e não tira a mão do bolso por nada. Assim, nossa, é verdade, tem isso. Tem isso mesmo que ele faz. Né? Ele entrega só na fala. Só na fala, uma coisa na emoção. Que a gente falou bastante no nosso curso, quando a gente deu sobre o Chorus Line, foi sobre essa atuação que não é uma atuação. É o atuar sem atuar. Né? Você tá contando sua história. Como é você contando sua história? Como é, né, você viver isso contando? Então, é uma atuação muito sutil. Então, é muito difícil você conseguir contar uma história com uma naturalidade que não é sua. Então, além do canto ser difícil, da dança ser difícil, a atuação também é muito difícil nesse espetáculo. Nossa, pra você entregar aquilo como se fosse a sua história da sua vida? Exato. Que profundidade, né? Que profundidade. Falando assim, né? Eu picotando um pouco os assuntos, né? E quando foi, né? Trouxeram pro Brasil lá em 83, né? Era uma época que não tinha esses grandes musicais da Broadway. Teve, assim, Bibi Ferreira, né? Com a Lodolly, né? My Fair Lady e tudo mais. Mas isso foi lá, anos 60, né? Anos 70. Então, nos anos 80, tipo assim, eles tinham muita dificuldade de achar, né? Gente boa, né? Preparada pro espetáculo. E eu não sei, eu acho que eu li algum blog muito antigo, alguém me contou isso muitos anos atrás, que eu lembro que quando os gringos vieram pra cá pra montar o musical, né, eles ficaram muito preocupados, que eles estavam assim, não estavam achando gente, tipo, eles não estavam achando as pessoas tão boas. E assim, se você pegar o vídeo da época, né, da apresentação que eles tinham, dá pra ver assim que tem gente que não é tão boa ali, mas eu acho que era o melhor que eles tinham, tipo, né, é o melhor, tipo, vamos ir com essa pessoa mesmo que não tem como, né? Então, mas obviamente tinha gente incrível ali naquele elenco ali, então, mas é pra ver como assim também tudo muda, né? Porque hoje em dia a gente já tem uma galera ainda muito preparada, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Você vendo por esse documentário, você vê como a galera é preparada, tipo, já tá pronta ali pra fazer aqueles personagens ali, porque é muito estudo, é muita coisa que eles fazem, né? Então Eu acho que eles lidam com o entretenimento como algo real que faz funcionar financeiramente o país. Uma das coisas que movimenta o PIB, como chama?
sabe? Sim. Do país. Porque não é só um entretenimento. Não é um entretenimento. Faz parte. As pessoas vão para Nova York, elas vão assistir musicais. Então, o turista vai assistir musicais. Vai. Sim. Aqui eu sinto que ainda é levado como um showzinho ali. Porque as pessoas não vêm da Argentina aqui assistir um musical, as pessoas não vêm, sabe, do Paraguai, não vêm aqui, as pessoas não vêm dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas as pessoas vão até Nova York. Então é diferente, é levado a sério. Você ser um artista de teatro ou de musical é levado a sério. Eles movimentam dinheiro com isso, muito dinheiro. Você falou dessa produção, né, de 80 e... Quando foi? 84? 83. Que quem veio montar aqui foi o Roy Smith, né, que ele já estava coreografando em outros países. Mas ele tem uma frase, quando ele deu entrevista, que é muito boa, que eu anotei também, que fala assim: os brasileiros não tinham tanta técnica quanto os americanos, mas tinham grande vontade de aprender, e isso já basta para um grande espetáculo. Ah, que bonito. E assim, querendo ou não, a gente tem muita vontade de fazer. E aí a gente tem um vavavum diferente, sabe? Um chagaragadá, que é diferente dos americanos. Então a gente tem uma vontade de fazer que faz com que a gente seja esforçado, sabe? Acho que existe um esforço muito grande dos brasileiros pra gente fazer produções, pra gente fazer musical, pra gente dançar o que a gente quer dançar. Você falou tecnicamente, né, que lá eles estão mais preparados, ou que hoje em dia as pessoas estão mais preparadas. Eu acho também que o limite da técnica mudou muito de lá pra cá. Antigamente uma perna subia até 90 graus. Hoje em dia a perna sobe mais de 180, sabe? Porque as pessoas foram evoluindo e as dificuldades foram evoluindo junto. Nossa, tô falando muito errado. Desafios, né? Os desafios são diferentes. Então, hoje em dia, antigamente giravam-se 3 piruetas, hoje em dia se viram 10. As dificuldades são maiores porque a gente tem acesso a pessoas que têm uma técnica muito mais aprimorada, mais fácil. Então, as dificuldades aumentam. Então, a gente tem que ter a perna muito mais alta hoje em dia, a gente tem que ter uma técnica muito mais avançada hoje em dia do que antigamente. Se você vê um vídeo de uma bailarina clássica dançando na ponta, você vê a galera do quarto centenário aqui de São Paulo, não precisa nem ir para outro país. Você vai ver que as bailarinas subiam um arabesque, que é subir a perna atrás, a menos de 90 graus. Não existia um arabesque que bate na nuca, sabe? Então, mudou-se muito a técnica hoje em dia. Então, acho que hoje em dia também é muito mais difícil a gente ter uma técnica mais aprimorada, mais forte, porque a dificuldade aumentou. Então, me lembrou isso que você está falando dos brasileiros. Quando eu fiz Chicago, a gente estava muito empolgado com Chicago. Imagina, primeira vez que ia fazer Chicago aqui, uma peça de Bob Fosse, enfim, a gente estava histérico. Eu estava, não acreditei, me belisca, né? E aí, eu lembro que como chama o coreógrafo? Esqueci o nome do o Gary. O Gary. E aí, eu tava muito animada, Rafael, você não tá entendendo. E aí, sabe que o tradutor veio falar comigo e falou assim: Keila, ele já me conhecia, né? Eu já tinha feito várias coisas aqui no Brasil. Ele falou: ele acha você muito louquinha. Segura um pouquinho a sua onda. Eu tava assim: Gary, calma, é pra lá que eu vou? O que eu tenho que fazer? Entendeu? Eu tava cheia de amor, de ganas de fazer aquilo. Não, a pessoa ainda é vindo te podar ainda. Mas nessa versão do Chicago agora também, mais recente que eu fiz, a gente fazia as movimentações assim: vamos fazer com vontade, Aí o Gary falava assim: não, gente, que isso? É muito mais sutil. Vocês brasileiros querem fazer com muita força, não é? Um nada. Parecia que a gente não tava fazendo movimento nenhum. Que tristeza! Que tristeza isso! Que tristeza! A Kátia Ball sofreu com isso. É o controle, é a questão do controle, assim, que a gente tem que ter nessa coreografia. Do estilo. É muito legal aprender esses detalhes. Mas a gente quer fazer mais. Sei. Que bom,
né? Enfim, e estamos aí, né, chegando o musical aqui no Brasil de volta, né, que eu acho que demorou pra ser montado aqui no Brasil. Eu acho que já deveria ter acontecido antes, porque olha, nossa, gente, é Nossa, muito tempo. É é muito. muito tempo. Mas Porque enfim, eu não vamos ver sei se agora. de repente eu não sei se eles sempre tiveram medo, de repente, de não atrair muito público, por ser diferente, né? Eu não sei qual que é a questão, mas demorou pra chegar no Brasil. Eu acho que sim, viu? Acho que medo de não atrair público. Ele não tem muitas coisas que chamam a atenção do Sim. público pagante, porque também você faz uma peça que só vai se relacionar com o artista. Artista tem dinheiro para ir no teatro pagar? Ele vai pedir convite. Quem paga o teatro é a classe média, tá? As pessoas, os pais de família, mãe que leva adolescente, entendeu? Mas Sim. tem que ser uma peça que se comunique com todo mundo. Então Sim, talvez mas haja bem esse isso mesmo. medo. É incrível que a Chorus Line faz muito sucesso, tanto que eu acho que em Buenos Aires já teve até 2 montagens recentes, no México também já teve mais do que uma. Recentemente em Madrid agora teve uma com o Antônio Bandeiras, o Antônio Bandeiras fazendo o papel do diretor. Não sabia! Sim, e até quem quiser procurar no Spotify, nas plataformas digitais, tem a gravação de Madrid, com o Antônio Bandeiras. Não sei se é Madrid, eu acho que não, é Espanha, vamos dizer que é Espanha, porque eu acho que foi num teatro que o Antônio Bandeiras comprou até, que foi feita a peça. Então, assim, é uma peça muito especial, tipo, as pessoas têm o apreço pela obra, então eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem, sabe? Tipo assim, quem nunca ouviu nada de Chorus Line, vai lá, coloca o álbum pra escutar da Broadway, vai assistir alguns vídeos e vá assistir quando vier aqui pro Brasil, porque eu acho que merece ser visto, porque é muito especial esse musical. E escutem muito o especial. CD inteiro, não fiquem só nessas músicas Sim. muito conhecidas, porque tem muitas pérolas ali no meio. Exato. Tem muita coisa boa. Nossa, e você começa a ver as nuances, tudo ali. Tipo, essa semana que eu mergulhei bastante na Chorus Line, falei, poxa, eu achando que eu já conhecia a obra, mas eu comecei a perceber tanta coisa, mas tanta coisa, tipo. Eu também, porque o último contato que eu tive foi, sei lá, 2008, e depois, cara, eu ouvindo agora, com a maturidade que eu tenho hoje, né? Porque isso que é legal, que a gente ouve agora com a nossa maturidade. A gente ouviu em alguma época, e nossa, é muito bom. Não, hoje mesmo eu tava escutando na rua, tava caminhando, escutando, daí começou a tocar a música One, e que fiquei pensando, nossa, gente, agora que eu percebi, tipo, como é maravilhoso, né? Porque a música tá falando de né? Tipo, que todo mundo é único ali, né? E tá todo mundo igual, tipo assim, não tem mais protagonista ali, né? Tipo assim, cada um tem suas histórias, mas ali naquele momento tá todo mundo igual e fazendo todo o movimento, o mesmo figurino, porque ninguém pode estar diferente um do outro, né? Então, assim, como tem muita simbologia, tem muitas nuances, igual eu falei, né? Então, assim, é incrível, é uma obra muito linda. Muitas camadas. Muitas camadas, exatamente. Ou seja, tem que pesquisar, tem que assistir. Ai, meu Deus. Ai, Odin, será que você vai fazer, amigo? Ai, amiga, eu não sei, mas assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que sim. Ó, eu já vou deixar aqui registrado que, assim, o Odin eu acho que vai fazer sim. Eu já vejo ele no elenco. Aí eu não passo passando carão aqui. Amigo, não, mas é que puta você dançarino, tem... amigo. Não, você é um bailarino. Você tem, como que chama? Como que chama isso? Triple Threat. Esse aí, você é esse. Obrigado, você gente, canta, obrigado. dança e interpreta. Então, se foca que você tem, assim, nossa, você tem as características para fazer Chorus Line. Você tem três pontos muito fortes. Ai, meu Deus. Quando mas se não der, tá tudo bem, eu tô em paz. Tá, se não der, tudo bem. Ei, eu falei pra Bárbara, me bota lá, pra sei lá, enxugar a Cassie, quando ela vem assim dançando. Sabe assim, eu carrego uma árvore, um cenário, só me bota lá. Keila pra direção residente. Pra direção residente, ai, nossa, você não, olha, amigo, nossa, eu acho que vamos voltar aqui pra conversar depois. Eu falei, pelo amor de Deus, me coloca outra coisa. Sabe outra peça? Vamos pular. Into the Woods. Into the Woods você me coloca pra carregar árvore. Você me coloca assim, do feijão, entendeu? Qualquer negócio eu faço sentido. Me põe de vaca, assim, ó. Com a fantasia da vaca, assim. Sim. É outra peça que, pra mim... Sim. Pra mim... E falando da Bárbara, né? A Bárbara Guerra, que é né, que tá produzindo agora a Chorus Line, eu acho que ela vai ser a coreógrafa também, né? Do espetáculo. É assim,
Eu só tenho, assim, muito medo que ela mude as mais tradicionais coreografias, assim, que é o do I Hope I Get It, do The Music in the Mirror, e o One. Eu morro de medo que ela mude muito e daí eu vou ficar meio triste, sabe? É o único receio Você meu. quer a notícia boa ou a triste agora? Eu acho que ela vai mudar, porque lógico, ela vai colocar um pouco dela também ali, eu acho que tá tudo certo também. Mas eu sei Acho que, que assim... depende de como ela comprou a Bíblia, né? Se veio com coreografia, se veio só já com com a texto, coreografia. mas não vai ser original. É porque, igual eu falei, né? Tipo, é muito icônico a coreografia da Chorus Line. Quando a gente vê um movimento, a gente já sabe que é da Chorus Line. Então, assim, tirar isso seria muito triste pra mim. Mas lógico, assim, se ela colocar algo a mais diferente, tá tudo bem. Mas eu acho que dessas 3 músicas que eu falei, eu acho que eu ficaria meio triste, assim. Não, mas, enfim, eu também. Tem um estado de sofrimento pra mim, que eu amo as coisas originais. Eu amo, eu sou... Mas, se a gente for ver, quando eu vi o filme... Por exemplo, eu não me incomodo, eu gosto de ver o filme, mesmo que as coreografias sejam diferentes. Sim, é que a outra coreografia... A história acaba ganhando. Vamos... Sim. Olha, talvez Michael Bennett, se fosse vivo, talvez mudaria a coreografia, mudasse. Sim, lógico. Você que estudou aí negócio de Michael Bennett, ele morreu quando? Ele morreu acho que nos anos 80, 85 talvez, 86 por ali. E ele morreu de AIDS, né? Foi de 40, 50 anos, sabe? Quantos anos? 40? Ele tava novo. E eu sei que, assim, ele... a doença, né? Na época, anos 80, ninguém falava muito abertamente da doença. Ele escondeu bastante. Tipo assim, todo mundo sabia que tava mal, mas não sabia do que era. Até usaram um nome de uma outra doença pra, né? Tipo, meio que falar que ele tava com esse problema. E lógico, mas aí veio à tona, acho que algum jornalista que descobriu e acabou publicando que ele tava com AIDS e tava já à beira da morte. Então foi o que levou ele, né? Muita gente morreu nos anos 80. Muita gente. Mas enfim, vocês querem falar mais alguma coisa da Chorus Line pra gente já finalizando o nosso papo? Então, peraí, eu anotei várias curiosidades, porque eu li um livro que contava sobre fofocas dos bastidores. E aí, conte pra nós. Vamos lá. Quando foi feita a chamada para os bailarinos fazendo essas entrevistas lá no começo, deixa eu ver se eu acho aqui o nome das pessoas. Peraí. Mission Peacock e Tony Stevens. Eles que tiveram essa ideia de fazer essas entrevistas. A ideia deles era fazer uma companhia de dança, um grupo de dança, não era fazer um musical. E aí, para chamar as pessoas, né, para chamar pessoas que já estavam no mercado há muito tempo, pessoas veteranas aí, eles usaram o nome do Michael Bennett para chamar as pessoas. Então o Michael Bennett não estava no projeto, ele só aceitou usar o nome dele. E aí durante as entrevistas, o Michael Bennett foi lá, ele deu um estalo nele e falou assim, pô, temos aí um material incrível nas mãos, vamos fazer um musical. Por que não fazer um musical? E aí nisso ele se apropriou disso e criou um musical, tanto que deu uma briga entre eles, porque foi como se ele tivesse roubado a ideia desses dois, do Mission Peacock e do Tony Stevens. Então foi pra justiça isso. Sim, tem processo e tudo. Foi. Inclusive, entrou na justiça, muitas histórias, muitas pessoas que contaram suas histórias, entraram na justiça porque não sabiam que as entrevistas estavam sendo gravadas, e não sabiam que ia ser usadas as histórias deles numa peça. Então imagina, você vai assistir uma peça e aí do nada você ouve sua história. Por conta disso, alguns deles, né, quem participou ali da peça, assinou um contrato cedendo as suas histórias por $1. Nossa, apenas $1. Também outra fofoca diz que durante o processo aí de criação do espetáculo, durou-se muito tempo, né, durou-se alguns meses, o Michael Bennett foi muito carrasco, né? Ele usou de muitas técnicas para fazer com que os bailarinos sofressem ali, para trazer essa emoção para a peça. Então muitos ficaram traumatizados até hoje por conta dessa montagem, porque foi muito difícil. Ele queria que as pessoas chorassem de verdade, então ele jogava muitas informações assim ruins para a pessoa trazer essa emoção. Que ele queria essa coisa documental, né, essa coisa de verdade. Então foi um processo muito difícil para quem participou. E a cena do Paul se machucando, é o Paul se machuca, né? É o Paul, isso, é o Paul.
Gente, é tanto nome, eu dou uma confundida. Mas diz que ele, um dia do ensaio, deu um escândalo, assim, deu um chilique, porque ele tinha se machucado. Ele falou que ele se machucou. E aí todos os atores, todos os bailarinos se assustaram muito, assim. Eles ficaram desesperados. E era uma grande mentira, porque ele queria trazer esse sentimento das pessoas pra essa cena. Desse machucamento. desse momento, desse acidente. Eu acho que o mais interessante foi essa, assim. Ok. Mas são informações bacanas. Foi tudo meio caótico, assim, né? Foi tudo muito... Era uma experiência, né? Eles estavam experimentando coisas novas. Tá ótimo, nossa, são curiosidades bem legais. Ainda mais pra quem conhece, de repente, musical não sabia disso, né? É bacana saber. Bem, gente, a gente vai finalizando já, porque eu acho que deu pra falar bastante, né? Sim. Eu amei falar com vocês. Obrigado por vocês participarem, porque é tão bom falar de musicais que a gente ama, né? Que a gente adora. E vocês até recentemente, né, junto com a Paula Capovilla, fizeram até um curso, né? Pra Paulinha, amor. E tá chegando aí no Brasil, então só assistam, gente. Vai lá, curtam, sinta a bom, história, sinta as músicas, né? Que eu acho que vale a pena, né? O Chorus Line, muito a pena. E vão ao teatro independente de peças, vão ao teatro, o teatro tá vivo. Sim, exato. Vão assistir, vão pro teatro. Não assistir só musical, mas assistam peças também, né? Então, vão pro teatro. Companhias de dança, tudo. Sim. Tudo. Enfim, Odin e Keila, obrigado por vocês participarem. Fiquei muito feliz. Adorei falar com vocês. Eu Também, sabia que ia dar super certo, porque eu sabia que vocês eram apaixonados por Chorus Line como eu. Então, tá ótimo. Ai, ótimo. meu Deus do céu. Obrigado a você. E é isso. Espero que o pessoal goste. De repente, agora quando tiver essa montagem aqui do Brasil e o Odin, né, já estiver no elenco, a gente regrava até falando sobre isso. Mas tudo bem, se você não passar, tudo bem. Não, tudo bem, tudo gente. bem. Eu tô conformado já tô trabalhando na cabeça. Não. Mas se ele passar, eu vou falar, a gente lá no podcast a gente já tinha falado que ele ia fazer. Nada, eu acho que se você não passar, você resolve depois. Acho que você tem que focar toda a sua energia e todo o seu amor em passar sim. Você é bom. Sim, lógico. Entendeu? Aí depois, porque a gente fica com a gente faz isso. A gente fala, não vou me apaixonar muito para não sofrer. Não vou me entregar de... Não, cara, se entrega, mergulha, acredita. Depois você resolve se você não passar. Sim, é isso. Mas é isso mesmo. É isso. Muito bem, gente. Mas obrigado de novo. Espero que todo mundo tenha escutado, tenha curtido também. Como eu falei, né? Vão assistir a Chorus Line porque vai valer muito a pena. Tá bom? Vai. Ai, meu e Deus. É isso, gente. Então, beijos, abraço pra todo mundo e obrigado. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau, beijos. Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.